Boa noite a todos. Está gravando. Bem-vindos ao Cinema. Mais uma rodada aqui do nosso tradicional Cinema de terça-feira, sempre caminhando junto, relacionado aos nossos passos no ciclo de estudos Eureka 2022. Nesse momento do ciclo de estudos, terminou ontem a semana do estudo do livro Fábrica da Realidade. E eu escolhi o filme O Violino do Meu Pai para relacionar com o livro Fábrica da Realidade. Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre esse filme. Esse filme foi indicado para mim, ele está atualmente lá no Netflix. Aí eu assisti, aí quando eu estava assistindo, eu falei, legal, funciona para o livro Fábrica da Realidade. É um filme atual, né, recém-lançado, então provavelmente vocês assistiram pela primeira vez. E esse foi um dos motivos de eu ter escolhido ele, que ele é recente, então é um filme novo para a gente assistir. Geralmente a gente assiste filmes que a gente já assistiu antes, né, revisita esses filmes. Dessa vez provavelmente foi um filme novo. E ele é um filme, como é que é o termo? Eu ia falar fofo, mas não é fofo. Ele é uma outra palavra. Esqueci, depois eu vou lembrar. Mas é por aí. Ele é emotivo, né, afetivo. Mas também serve como ótimo ajuda para a gente conversar sobre a Fábrica da Realidade. Muito bem, dito isso, então vamos começar aqui. Já temos um voluntário para compartilhar a sua análise do filme. Então vamos aqui compartilhar a nossa análise do filme. Quem assistiu, vai levantando a mão aí. Eu vou chamando vocês. Se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço, que está gravando. Depois, para quem assistir, vai ver o rosto de vocês, fica mais legal. E aí a gente vai, então, comentando e fazendo a nossa rodada do cinema. Eu vou começar aqui com o Tiago, depois a Cid, depois a Valquíria, nessa ordem, tá? Então, Tiago, Cid, Valquíria. Muito bem. Então, vamos lá. Tiago, seu microfone está liberado. Então, isso. Olá, gente. Tudo bem? Faz tempo que você não aparecia por aqui, hein? Sentimos sua falta. Tô sumido, mas tô voltando. Isso aí. Contamos com a sua presença aqui, seus comentários. Tiago, vou deixar com você aí, tá bom? Beleza. Vai lá. Então, fazendo a conexão, né, com o livro, como sempre tento, para mim o que ficou do filme foi a representação, assim, um exemplo de como a nossa mentalidade influencia a nossa expressão, né, o que a gente cria. No caso é de criação musical, né? A gente vê que o violinista principal do filme, né, no começo da história, ele lê no jornal um crítico, né, falando como ele coloca o fato de que ele se acha bom, né, na música, o que atrapalha a expressão dele e o resultado final. E ao longo do filme ele vai buscando conseguir expressar melhor os sentimentos dele, ter sentimento na música. E isso é o efeito do fato de que ele não estava vivendo a vida da forma como ele gostaria, ele não estava se expressando da forma como ele gostaria, numa plenitude. E no final, depois de tudo que acontece, do contato dele, né, com a menina, ele consegue se abrir melhor. E fazendo a ligação com o livro, ele mostra a questão do input e do output, né, e da mentalidade. A mentalidade, que é a forma, né, afeta o resultado final, o produto.
No caso, a mentalidade do violinista aparecia no produto. É uma falta de ânimo dele em relação às coisas, uma falta de vivacidade expressava, né? E aparecia no produto final. Isso está conectado também com o que o pai da menina, né, no começo do filme, falava sobre as pessoas. Cada pessoa tem uma melodia. Significa que a unicidade das pessoas aparece no que elas produzem, né? No jeito como elas se comportam, no jeito como elas se aparecem para o outro, né? Claro que tem isso, mas tem também como a realidade delas aparece para elas mesmas, né? E os sentimentos que elas têm ao longo do dia a dia. Mas é mais ou menos por aí que eu queria salientar. Valeu. Valeu, Thiago. Bom demais. Falar nisso, eu coloquei para vocês na entrada aqui, na sala de espera, concertos de Bach, né? Que ele tocou algumas no filme e foi sensacional. Tiago, grato pelo compartilhamento. Bom demais. Vamos prosseguir aqui. Próxima é a Cid, depois Valkyrie. Cid, seu microfone está liberado. Bom dia, e aí, colegas. Bom dia aí, aqui é boa noite. Sorry, boa noite, colegas. Tá vendo o sol aqui, Ferrari? É bom dia para mim. Isso aí, aqui nós estamos início de noite, né? 8 horas. Fim de expediente. Você está começando o expediente. Exatamente. Ô, Ferrari, eu gostaria de falar desse filme, não sei quanto que vai relacionar com o livro, mas do meu coração. Tudo bem se eu usar o caminho do coração para falar desse livro? Tudo bem, vai lá. Eu vou deixar com você aí, tá? Vou deixar só você no vídeo. Então tá. Go ahead. Pois é, o que eu entendi do filme é que o Melmoth, né? O Melmoth, ele tinha um ressentimento muito grande a respeito do irmão dele, aquele abandonamento. E uma coisa que ele fez ele viveu a vida dele com esse ressentimento, ele criou uma realidade muito isolada, muito fria. E ele era uma pessoa muito closed in, ele não era uma pessoa assim aberta, né? E essa realidade foi projetando na vida dele, baseada numa crença que ele acreditou daquele abandonamento, mas nunca perguntou o porquê. Por que eu fui abandonado? O que foi que realmente aconteceu? E o que eu vejo na nossa vida é que muitas vezes, né, a gente pega um sentimento e a gente acredita nele tão profundamente que a gente nem se questiona a respeito dele. E a gente vive uma vida, né, que é até em desacordo com a realidade, né, porque a gente não sabe a verdade, né, do porquê que as coisas aconteceram do jeito que as coisas aconteceram. Né? O que eu estou sentindo e assim, experimentando na minha realidade é que a vida é um big jigsaw puzzle, né? um quebra-cabeça, um tapete absolutamente maravilhoso, que quando a gente conhece as peças se encaixam e o jogo fica lindo. Né? O que eu senti é que no final das contas, o vilão está sempre te amando. Você acha que ele é vilão? Que ele está te trazendo sofrimento? Mas aquele sofrimento é sempre para te despertar. Te despertar de alguma coisa que você ainda não descobriu em você mesmo. Então, através, né, do contato com a Oslan, né, que ele teve, e através da relação que ele foi criando com ela, a mentalidade dele começou a mudar, né? Ele começou a ir mais e mais a fundo do que é que tinha naquela crença que ele tanto acreditava, do abandonment, né? Que ele tinha sido abandonado. Como ele foi abandonado, se uma criatura tão linda apareceu na vida dele, né? Olha o presente que o irmão dele deu para ele. Ele não teve, né, um filho dele, mas o irmão dele deu
a filha dele para ele. Esse é o seu presente. E quando ele chega na conclusão que ele vê... Eu fiquei tão emocionada nessa parte, Ferrari. Quando ele vê que o irmão dele se sacrificou para dar a ele uma chance de ser alguma coisa na vida. É a coisa mais linda, quando a gente cai na realidade de que cada ser, mesmo que está te fazendo sentir o sofrimento, está abrindo mão de alguma coisa para te alertar, para te fazer, para abrir seus olhos, para te fazer te conhecer melhor. É maravilhoso. Aí o que fica é só uma gratidão tão profunda. Fica assim, uma coisa que você só fica em completa admiração de um jogo que não tem ninguém jogando contra você. Tá todo mundo no seu time. Tá todo mundo torcendo por você. O vilão desaparece. E a mentalidade muda. Que aí chega no final do filme, né? Ele descobre quem que é mais importante, a família ou o concerto. É quando a gente vê que a mentalidade mudou. Que no princípio ele mandou a que tocava piano ou não, um dos instrumentos, né, embora, porque ela estava escolhendo preocupar com a filha dela. Ele não tinha compreensão, ele não conseguia entender. Quando ele fez isso, ele fez em completa ignorância, porque ele não sabia o que era família. E ele teve esse presente do irmão dele. E quando ele sentiu o que era ter, né, aquela pessoa amada com ele, ele não pensou nem duas vezes. Larga esse concerto, eu vou atrás daquele amor, daquele amor da minha vida, que foi a família dele. Então, Ferrari, quando eu assisti esse filme, me tocou muito, porque muitas vezes eu fiquei ressentida com as pessoas e eu vivi achando que tinha uma outra pessoa do lado de fora julgando contra mim. Mas quando você vê que a pessoa do lado de fora está no seu time, só vem agradecimento. Desculpa. Era o que eu ia falar, Ferrari. Tá tranquilo. Cid, valeu. Você é uma pessoa do coração mesmo, né? Então, você deixou transpirar todo o seu sentimento aí. Foi emocionante. Abandono, abandonamento é o abandono. Gratidão pelo seu compartilhamento, Cid. Vamos prosseguindo aqui. Pronto, isso aqui vai dar ibope, que vai ser mulher chorando, dá um ibope danado. Vai estourar esse aqui. Vamos ver se a Valquíria vai chorar também. Valquíria. Tá liberado seu microfone, Valquíria. Eu já sou meio difícil de chorar, apesar que o filme me fez chorar. Esse filme, acho que não tem ninguém que chorou. Quem não chorou nesse filme? Eu não chorei, eu sou macho. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Unficinéfilos. Então, queria Boa noite. dizer assim, de cara assim, que eu amei esse filme, né? Eu acho que o filme ele se propõe a fazer com que nós mergulhamos em nós mesmos, né? Com essa emoção toda aí das músicas, né? A trilha sonora maravilhosa, a história. E realmente a gente dá aí um mergulho, sabe? Dá uma aprofundada aí. Achei o filme bastante metafórico, né? A ruptura entre os dois irmãos, a ruptura entre aspas, né?
para mim, representa a ruptura entre o Criador e a criatura, né? A criatura se esquece que é o Criador também e vai experimentar a realidade sendo escravo de si, né? Escravo do produto. Muita coisa não fica explícita no filme, mas fica subtendido que o Mermet se afasta do irmão, né? O irmão põe lá no barco e tal. E ele se sente abandonado, se sente sem valor e batalha para provar para o mundo o seu valor, né? A sua virtude, né? O virtuoso, né? Que ele gostava de ser chamado, né? Então, é um meio que ele foi para o mundo para tentar pagar, né? Pagar não, mostrar para o mundo que ele tinha valor. E ele cria, então, essa realidade a partir dessa história de abandono, né? Ele carrega essa angústia, uma vida toda cheia de mágoa, né? Um homem inflexível, porque o que ele mais queria era estar com o irmão, né? Era reencontrá-lo. Na foto deles, quando crianças, mostra os dois com instrumentos, né? Eles tocavam juntos. Quando ele diz para a esposa que ela tinha um vazio dentro dela, ele estava falando dele, né? O Mermet teve condições de ir procurar o irmão e nunca foi. Então ele poderia ter dado voz àquele coração que pedia, né? Ficou lá aquela ruptura lá atrás, né? Quando era criança, e ele sempre passou uma vida querendo reencontrar o irmão, mas não ouviu, né? Não deu voz a esse coração. Por mais que ele sofresse, então ele resiste a isso. E por mais que ele tivesse também criado uma realidade de sucesso aos olhos do mundo, né? Ele era um músico bem-sucedido, vamos dizer assim, né? Mas ele não estava feliz, ele não se sentia realizado, porque ele queria estar com o irmão, né? Essa seria a realização do Mermet. E a minha reflexão foi toda em cima disso, assim, porque o que nós mais queremos é estarmos íntegros, né? Ou seja, criar e se expressar através da matéria conscientes da nossa unitrindade. A fábrica, ela continua fabricando, né? A gente estando consciente ou inconsciente, mas quando a gente fabrica na inconsciência, a gente fica naquela de ter, ter, um buraco sem fundo. Aquilo não te dá, sabe, sentido. A vida não tem sentido, né? A vida do Mermet não tinha sentido. Apesar que ele foi lá né, e conseguiu ser um músico que era reconhecido e tal, mas o vazio continua ali, porque ele se realizou na matéria, mas ele não se autorrealizou, né? E a Oslen, ela representa o irmão, né? O irmão morreu, mas ela estava ali. Foi assim, uma oportunidade que ele teve, uma nova oportunidade que ele teve de vivenciar aquilo que ele tanto queria. E a princípio ele continua, né, resistindo até que ele cede. Aquela cena dele chegando num jardim e ele vê a Osley tocando a música dele. Nossa, que cena maravilhosa, que cena mais linda. Ela diz para ele, né, que o pai dela diz que todo mundo tem uma sinfonia, né, uma melodia. E ele pergunta para ela, essa é a tua música? Ela fala, não, essa é a tua. E aí ele se ajoelha na frente dela, né? Ali representou a rendição, né? Ali ele se rende. Metaforicamente, ali foi o momento em que a criatura se reconhece como criador, né? Ele se permite, ele se permite ser, né? E
E quando ele se rende, ele se permite sentir. Porque o livre-arbítrio, eu estou usando essa palavra de se permitir, porque o nosso livre-arbítrio nos dá até a possibilidade de não experimentar isso, né? A gente pode se permitir ou não. E ele se permitiu mergulhar na sua dor, né? E quando ele volta na casa e vê que ele estava enganado lá esse tempo todo a respeito do irmão, que o irmão nunca tinha o abandonado, ele muda a forma de olhar para ele, né? Porque ele sempre se olhou como o abandonado, né? O rejeitado pelo irmão. E eu acho que toda aquela realidade dele foi criada em cima disso, né? Em cima do abandono, da rejeição. E aí, quando ele muda, né? Ele não é mais o irmão abandonado. Se por um acaso ele descobre ali naquele momento que o irmão teria sim o abandonado por algum motivo, ainda assim o Mehmet seria a opção dele se permanecer naquela posição de abandonado ou não. Então, assim, a realidade que a gente cria, né, as coisas que as pessoas fazem, né, a nossa experiência, elas, a princípio, elas são neutras. É a gente que escolhe. Esse é o processo de criação, né? Eu escolho como eu quero me sentir em relação a isso. E a partir disso criar minha realidade. E essa questão do abandono também, para mim, é metafórico, né? Porque a gente se sente assim meio que mais perdido, que cego e tiroteio assim na experiência, né? Se sente abandonado. Mas o desafio do jogo é justamente esse, né? Se dar conta de que você é o criador e criatura. E aí acaba o abandono, acaba tudo, né? Porque você já está inteiro, você está completo, não tem mais o que querer, né? Você já está em si. Filme muito bom, gostei demais. Legal, Valquíria. Valeu o compartilhamento. Pois é, a rendição, né? Que bem observado. Legal demais. Interessante dessa coisa da rendição é que a gente está resistindo em ser o que a gente é, né? Olha que louco. Né? Está resistindo ao quê, né? Que antes de se render, você está se resistindo ao quê? Está se proibindo de quê? Você está se proibindo de ser você mesmo, né? Louquíssimo isso, né? Aí você se rende e fala, tá bom, eu vou ser eu. Como se pudesse, né, ser outra coisa. Beleza. Valeu demais, Valquíria. Grato pelo compartilhamento. Quem mais assistiu o filme quer compartilhar aqui a sua análise do filme? Eu sei que vocês assistiram. Pode chorar na hora que estiver compartilhando. O Thiago quis chorar, ele só não deu não deu esse mole. Ninguém mais? Aqui. O William agora ele vai chorar, pode ter certeza. William, eu vou deixar você falar depois da Cid, que ela levantou a mão aqui. Pode falar, Cid. Ferrari, eu queria acrescentar que tinha uma linha que ele falou, né, quando ele estava com a esposa dele, just hurt to remember. Machuca quando a gente lembra. E é sempre assim, né? Quando tem uma dor, machuca muito lembrar. E muitas vezes a gente ignora aquela dor porque a gente não quer sentir aquele sentimento novamente. Mas não é através de explorando a dor que a gente se conhece, né? Exato. Essa fala é sensacional. É assim, é de uma sutileza, né? Ela passa o dedo na cicatriz e fala, dói? Aí ele fala, não, só dói quando eu lembro. Nossa!
lembrado. Obra-prima, fala. Bem lembrado, Cid, valeu. Vamos então agora ao William. Vai lá, perdão. Vai lá, criatura, tá liberado. Olá, boa noite. Salve. Bom, eu não vou chorar porque eu já chorei no filme, né? Já chorei bastante, então não sobrou lágrimas para agora. Então não vou poder chorar agora. Beleza. Mas o filme foi muito legal. Você assistiu o filme no escuro ou assistiu com a luz acesa? Estava de dia ainda quando eu assisti. Isso é porque no escuro é bom, porque você chora e ninguém vê. Essa é a técnica. Mas eu estava chorando e chorando alto, entendeu? Não ia dar para esconder mesmo. Estava soluçando. Eu chorei alto. Tá. Beleza, vou deixar com você aí. Tá. Vai aí, Will. Bom, eu notei vários traços assim interessantes no filme, né? Eu notei um traço do neoliberalismo no filme, que é aquela história do empreendedor de si mesmo, né? O cara que é o self-made man, aquele cara que sozinho ele consegue chegar lá no topo, né? Que era o caso desse cara, né? E, em função disso, ele gerou uma arrogância, né? Porque ele conseguiu ser um bom violinista e ele meio que tratava meio mal todo mundo por conta disso, né? Ele se achava num pedestal e as pessoas estavam em volta ali meio que para servi-lo, né? Então eu notei meio isso aí nesse filme, aquela coisa da meritocracia que o cara conseguiu pelo próprio desempenho, né? Pelo próprio mérito, né? Então eu notei esse traço aí do neoliberalismo no filme. Eu notei também a misoginia, porque o ator principal, né, o personagem principal, ele meio que se lava um ódio contra as mulheres, né, e deixou bem claro isso aí. Ele, quando falou da mãe, que a mãe começou a beber e fingia que não via os abusos, né, então ele deixou claro isso aí nessa fala. Depois, pelos modos que ele tratava a esposa era meio secundária, né, era praticamente só para servi-lo, né, com as coisas do lar, tal, da organizar a agenda dele, as coisas que eram importantes para ele. E tanto é que no meio do filme ela não aguenta e acaba separando dele, né, por conta do jeito que ele tratava ela. E com a própria sobrinha, né? Então eu notei esse traço aí também de misoginia no filme, que para mim ficou claro, ficou evidente, né? Uma outra coisa legal que eu achei também no filme é que ele colocou uma questão do socialismo também no filme, né? Quando ele falava do grupo de amigos do pai da menina, que eles viviam em grupos, não eram da mesma família, mas eles trabalhavam juntos, repartiam o que eles ganhavam juntos e também comemoravam. Quando eles tinham dinheiro sobrando, eles curtiam até de manhã, praticamente, como disse a menina lá. Eles não dormiam cedo, iam para a taverna e comemoravam, todos eles. E quando eles não tinham, eles ficavam em casa, mas eles eram um grupo, trabalhavam em prol um do outro. Então eu vi esse lado aí de comunismo, socialismo, que é um lado bonito, né, desse sistema ideológico. Então vi esse traço também. E por fim, a Fábrica da Realidade, né? Agora falando do livro, ficou claro que cada um cria a sua realidade, consciente ou inconsciente. E mesmo para quem está do lado, você não consegue saber o que o outro pensa, o que é o mundo dele, o que ele espera de você ou do mundo. Não dá para saber. Porque sempre a gente está fazendo juízo por nós. Então a gente vai manifestar, quando a gente decodifica o impulso do outro, a gente está fazendo a decodificação com a nossa referência, né? Com o nosso gabarito. Então, sempre o que eu estou pegando, mesmo que seja do outro, que eu estou decodificando, é a minha realidade, é o meu gabarito, no fundo, que eu estou olhando. Então, eu não vou saber exatamente o que o outro pensa, o que o outro está querendo, o que o outro espera. E isso aí ficou claro no momento que ele descobriu que o irmão dele quis ajudá-lo.
O irmão dele, aliás, o irmão dele sacrificou por ele, né? Mas até então, no filtro dele, o irmão abandonou ele, né? Até aquele momento. Porque no filtro, dentro do decodificador dele, dentro da interpretação de realidade dele, com as ferramentas dele, ele tinha sido agredido, ele tinha sido abandonado, e a realidade era outra. Mas para ele era isso. Então, para mim, ficou bem claro. Cada um cria sua realidade, e mesmo a realidade do outro, quando a gente reconstrói ela para entendê-la, para poder experimentar, a gente reconstrói com o nosso gabarito, com os nossos filtros, né? E sempre a realidade que era do outro, ela vai ser a nossa, no final das contas. Então, esse é o paralelo que eu faço com o livro Fábrica da Realidade. É isso, no mais, chorei bastante mesmo, chorei alto, né? E não tinha nem como me esconder, podia estar no escuro, mas foi alto, chorei alto, foi bom, foi meio que uma catarse, porque tem uma coisa pessoal também nesse filme que teve um impacto emocional em mim, porque eu tinha tido um desentendimento com meu irmão uns tempos atrás, e no final do ano a gente acabou se entendendo novamente, né? E aí, então, deu para, por conhecimento de causa, deu para saber exatamente o que os personagens estavam sentindo, estavam passando, né? Porque também foi um mal entendido no final das contas, né? Então, para mim, teve também esse motivo pessoal, né? Então, para mim, foi isso. Foi assim que eu vi o filme, gostei, e assim que eu entendi. E mais, William, às vezes, né, os filmes pegam a gente pelo pé, sem querer, assim, não sabe, a gente começa a assistir e fala, não, nossa, tá contando minha vida. Realmente a arte imita a vida, né? Aham. Essa que é a grande sacada da arte, né? Lá da Grécia, eles já sacavam isso, né? Eles vão reproduzir aqui no palco o que acontece lá, e a pessoa assistindo, ela vai ter uma catarse, ela vai ter uma eureka, alguma coisa, e aí evoluiu para o cinema e tudo mais. Essa é a grande sacada da dramaturgia aí. E da arte. Bom demais, William. Valeu o compartilhamento. Vamos ver se tem mais algum chorão aqui. Alguém mais que assistiu o filme, chorou no escuro e quer compartilhar aqui? Temos mais 2 chorões aqui. Isso. Primeiro a Mari e depois o Hélio. Tá bom, Hélio? Que a Mari subiu primeiro aqui. Liberado, Mari. Não estamos te ouvindo, Mari. Nem te vendo. Oi? Agora tá dando? Sim, agora estou tá. ouvindo. Eu nem ia falar nada, mas eu anotei uma partezinha do filme que eu gostei, que é no começo, que a Osley, depois que eles estavam tocando lá, eles vão comer, né? E aí ela pergunta pro pai, por que os policiais sempre correm atrás da gente? Aí o pai responde que é porque eles têm medo. Aí ela pergunta, medo da... Cortou, Mari. Caiu o seu som de novo. Sumiu o seu som, Mariana. Não estamos te ouvindo. A gente? Aí o pai responde, não, eles têm medo deles mesmos. Porque eles têm medo de perceber que são partes da mesma música. Acho essa parte muito linda. E aí também, aí depois ele fala que todo mundo é uma melodia, só precisa saber escutar. E aí ele vai mostrando pra ela, pra cada pessoa que tava no restaurante e tocava uma música. Agora normalizou. Oi? Chegou tudo de uma vez, assim. Oi? O áudio Oi? ficou... Deu pra ouvir alguma coisa? Ele ficou acumulado igual o Big Bang. De repente ele explodiu, assim. Deu para ouvir, sim. Mas repete, para a gente ouvir com calma. É que eu tô com a internet meio ruim. Qualquer coisa você me avisa, tá? Tá bom. Deu para escutar até alguma parte ou tudo? Até a
parte que ela perguntou: por que os policiais correm atrás da gente? Ah, tá. Aí ele responde que é porque eles têm medo. E ela pergunta: medo da gente? Aí ele fala: não, eles têm medo deles mesmos. Porque eles têm medo de perceber que são partes da mesma música. Deu pra ouvir agora? Deu pra ouvir. É bem legal essa Achei parte. essa parte muito, muito bonita. Medo da gente? E aí depois ele vai mostrando para ela com as pessoas que estão lá no restaurante e tocando uma música para cada pessoa que está lá. E ele fala: todo mundo é uma melodia, só precisa saber escutar. Isso aí, bem legal. Fez lembrar, comparando com o livro Fábrica da Realidade, que a realidade tem multiplicidade, né? Que a gente fala das unicidades. Cada uma melodia. Yes, isso mesmo. Bem observado. Valeu, Mari. Grato pelo compartilhamento. Vamos aqui. Mari, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você chorou, Mariana? Nossa, chorei muito em várias partes. Eu choro em todos. Legal. Acho que não teve um filme de um cinema que eu não chorei ainda. Só tem manteiga derretida aqui. Então tá, valeu, Mari. Boa noite. O Hélio. Vamos lá, Hélio. Tá liberado o seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite, Hélio. Primeiro eu ia até corrigir você aí, que Ibope é homem chorar, não mulher chorar, né? Vai dar Ibope, mulher chorando não será Ibope. E assim, eu acho que ele só se despertou, só acordou quando ele teve o despertar existencial dele, né? Até para composição, para canção, para convivência com a família, né? Com a convivência que ele nunca teve, também com as pessoas, de como é que eu vou tocar essa música? Eu não sei tocar essa música. O cara era músico, mas ele não ia conseguir tocar a música lá no meio da rua para agradar as pessoas, né? Então, eu acho que é bem aquilo, a gente cria a realidade, mas às vezes a circunstância traz a gente se fechar dentro de crenças, de cortinas, que a gente não, às vezes a gente desconhece aquilo que a gente pode fazer por a gente mesmo e pelos outros, né? E também tem outro lado, né, que é o lado do sentimento, que eu acho que a convivência dele, que ele teve até um certo momento com o irmão, e até ele descobrir tudo isso, ainda ele era aquele cara carrancudo, fechado dentro dele, achando que ele era Deus e ninguém era melhor que ele, né? E a parte da convivência também com a esposa também foi uma parte importante, né? Que ele começou a parar, a olhar para os lados e ver o devido valor das pessoas, de todo mundo, né? Mais ou menos isso, né? Você contou uma piada, né, na segunda-feira do aquário. Depois você me cobra, eu não posso contar essa piada em público aqui para você, mas depois você me cobra que eu te cobro do choro, tá bom? É antiga também. Uma boa noite a todos, obrigado. Já começa a imaginar a piada. É assim, vai, eu vou contar, né? Diz que tinha uma senhora que, depois que o marido faleceu, ela ia todo sábado no cemitério, né? E aí o que acontece? Aí do lado dela sempre tinha uma outra senhora muito bonita, muito bem maquiada, e ela ficou perplexa, porque a primeira vez ela viu a mulher lá e a mulher não chorava, você entendeu? A mulher não chorava. Mas a mulher ficava de pé em cima do túmulo de saia, né?
de saia. Aí foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí na quinta vez ela pegou e falou para ela, falou assim, olha, eu venho aqui, eu trago flor, eu trago vela, eu trago isso, eu choro. Você só fica aqui em pé em cima do túmulo. Quem que é esse cara aí? Falou assim, era meu marido. Olha, tudo bem. Então tá bom, vai. Eu não entendo sua crença, você não entende a minha. Eu falei assim, não, cada um chora por onde sente saudade. Você vai me desculpar. Cada um chora por onde sente saudade. Boa noite. Entendi. Eu já tinha ouvido, mas fazia muito tempo. Valeu, Hélio. Grato pelo compartilhamento, pela piada aí. Ai, ai. Mais alguém? Andressa. Tá liberado, Andressa. Sua vez. É um breve comentário, Ferrari, porque eu tinha assistido esse filme faz uns 3 dias. Eu fico caçando filme assim na Netflix, né? Eu falei, isso parece legal. Aí coloquei, assisti, amei o filme. Falei, nossa, tem tudo a ver com oficina, né? Com oficinema. Bem que o Ferrari poderia indicar esse filme. Aí quando eu fui olhar, eu vi até um choque. Falei, mas acho que ele não vai, né? Nem olhei, é novo, filme novo, ainda pensei, é filme novo. Quando eu olhei o próximo filme da semana, eu levei um choque. Era esse filme. É impressionante, porque eu adorei o filme, é belíssimo. E só esse comentário, eu achei muito interessante essa sincronicidade na hora que eu vi, eu falei, nossa. Legal. Aí. Assim, uma oficineira me indicou o filme, aí eu deixei lá, favoritei, né, que a gente fala, favoritei, deixei lá. Aí foi um dia de tarde, eu peguei, falei, vou ver esse filme aí. Aí peguei, comecei a assistir, aí eu curti, só que eu ainda não tinha pensado, aí eu fiquei pensando no filme. Quando eu assisto um filme, logo que eu assisto, eu fico pensando assim, com que esse filme se encaixaria? Com qual livro daria para relacionar esse filme? E sempre dá para relacionar o filme de muitas formas, né? Com vários livros. Você pega um aspecto aqui, outro aspecto ali. Um mesmo filme dá para você usar em vários livros, relacionar vários livros. Por exemplo, esse filme que eu não vou falar hoje porque ainda a gente não estudou, mas a gente poderia relacionar ele com o próximo livro aqui, a Realidade Multimídia. Como? Tem um jeito, né? Então dá para relacionar de várias maneiras. Aí eu assisti, aí eu comentei com a oficineira, eu falei assim, eu usei esse termo que eu usei no começo, eu falei, é fofo, eu achei fofo, porque ele é bem sentimental, fofo, né? É terno, assim, uma coisa de ternura e tal, por conta da coisa da menina e tal. Aí só que eu não tinha relacionado ainda, aí chegou uma hora, isso aqui, dá para usar esse filme no cinema dessa semana, no próxima semana, que vai ser a Fábrica da Realidade, porque tem uma coisa aí. Aí, quando, de repente, deu um estralo assim, e eu aproveitei porque ele está no Netflix, então a gente consegue assistir com melhor qualidade e tal, fica mais fácil de acessar. Então, aproveitei tudo isso. Vamos, mais alguém quer compartilhar? Não? Todo mundo já falou? Então, vou eu aqui. Eu vou falar para vocês por que eu escolhi esse filme e daí a gente faz o encerramento aqui. Então, que nem eu estava falando agora, eu assisti o filme e fiquei assim, né? Pensando onde é que ele se encaixava e de repente eu dei um clique. E onde que foi o clique? Às vezes eu indico o filme aqui para um cinema e tem uma parte do filme que tem tudo a ver com alguma coisa que a gente está estudando. E nem sempre o filme inteiro tem a ver. Tudo que vocês observaram
tem a ver, e o que eu vou falar vocês já observaram. Então eu só vou chover no molhado aqui para ressaltar o que vocês já observaram, o que já foi dito. E aí, e dizer que foi por isso que eu escolhi o filme. A hora que me deu o clique foi a hora que aquela cena em que ele que eles encontram a menina no parque, voltam para casa, e aí ele começa a relembrar, quando ele está subindo a casa, vocês vão lembrar, né? Porque o filme faz uma coisa bem legal. Na hora que ele entra na casa de novo, que ele está entrando, ele começa a ter lembranças da infância. Então ele subindo a escada e mostra a cena da infância e da vida atual. Aí subindo a escada, ele entrando na casa, ele vê os móveis, aí ele tem a lembrança do passado e a vida atual. E daí eles começam a conversar lá, e aí ele conta a história do irmão que abandonou ele. Que a Cid bem colocou a questão do abandonamento. Então ele começa a falar do abandonamento, do abandono, né? Aí a menininha corta ele e diz: ele só tinha uma passagem. Aí o cara que fez o filme mandou bem, né? As falas da menininha são sensacionais. Às vezes ela fala uma coisa bem pequenininha, mas é bem pontual, assim, bem legal. Aí ele fala, ele só tinha uma passagem. Aí quando você está assistindo, você fala, opa, você já começa a tentar adivinhar o que vai vir ali, né? Como só tinha uma passagem? Aí você começa, então, se só tinha uma passagem, então você começa a fazer inferências, que eu falei ontem. Se ele só tinha uma passagem, então... E aí você lembra que lá no comecinho do filme, na hora que ele está saindo que ele está saindo do concerto, que ele fez o concerto e tal, sensacional. Aí que ele está saindo com a esposa do concerto, que ele encontra o irmão, aí ele fala para a esposa ir na frente, e aí ele vai conversar com o irmão, e aí ele está bravo com o irmão, como você vem aqui, não sei o quê, eu consegui, eu sou um virtuoso e tal, e você me abandonou. E aí o irmão fala, eu não te abandonei. Só que aí corta, porque é filme, tinha que cortar, porque se esticasse o papo ali, a gente descobria a piada no fim, né? No começo. Então, piadas tem que descobrir no fim. O mote da coisa. Em cinema chama plot twist. O plot twist. Então, corta ali e você fica, abandonou, assim. A gente passa o filme todo acreditando que ele foi abandonado. Porque filme é assim, história é assim. Quando um escritor escreve uma história... E a gente que está lendo, ele faz você acreditar no mesmo equívoco que o personagem está acreditando. Para chegar lá na frente, o personagem descobrir e a gente que é leitor ou está assistindo um filme, descobrir junto. E essa que é a graça da história ser contada assim, né? Então, corta ali e você passa a acreditar que ele realmente foi abandonado. Aí chega lá e ele fala, só tinha uma passagem. Aí você volta lá atrás. Nossa! O cara falou que não abandonou ele. Então só tinha uma passagem. O cara falou que não abandonou ele logo. Aí a menina logo... Você está pensando, a menina já fala. Né? Ele deu a passagem para você. Ele só tinha uma. Ele não te abandonou. Aí você entende que, na verdade, o irmão dele fez um ato, né, de benefício dele. Né? Ele não abandonou ele, nem tentou prejudicar ele. E ele nem desvalorizou ele, pelo contrário, ele valorizava tanto o irmão, que ele deu a passagem, juntou a grana dele e deu a passagem para o irmão e tal. É o tipo de coisa que você descobre quando um irmão é um grande amigo, né? Você descobre que um amigo faz uma coisa dessa para você, fala, porra, né? Esse é meu grande amigo mesmo. Então. E aí, claro, quebra as pernas dele. Quebra as pernas dele. Que tinha sido lá atrás, né? Jogou mal o irmão dele, foi carrancudo, cascudo, arrogante e tal.
quando na verdade o irmão tinha feito um grande benefício para ele. Só que ele não sabia, ele ignorava e julgou mal. Bom, por que então que... Por conta dessa cena que eu indiquei o filme e o que essa cena, não só essa cena que eu indiquei o filme, mas principalmente por conta disso. E o que ela nos conta, o que ela pode nos ajudar a entender sobre a criação de realidade. O seguinte, a gente escolhe dentro do que a gente acredita. Então, a gente executa o arbítrio sempre dentro do que a gente acredita. E se a gente está equivocado na nossa crença, o nosso arbítrio não sabe, porque a gente não sabe. Então, a gente vai fazer uma opção ruim, que vai criar uma realidade ruim, dessintonizada, por conta de uma crença equivocada que a gente tem. Isso a gente também vai estudar agora no livro Realidade Multimídia. Lá no livro Fábrica da Realidade está falando que a gente cria a realidade através do EGO, o eu gerador de output. E no eu gerador de output está o nosso sistema de crenças. Ele é o gerador de output ele está rodando a natureza humana, mas dentro da natureza humana a gente vai produzindo as nossas crenças humanas. Crenças sobre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é ruim, o que é valoroso, o que não tem importância. A gente vai produzindo nosso sistema de crenças. E a gente passa a arbitrar, fazer as nossas opções dentro desse sistema de crença. E daí a gente faz uma opção dentro do nosso sistema de crença, e essas crenças estão equivocadas, e aí a gente começa a experimentar uma realidade dessintonizada. Uma realidade que não é um bem viver, uma realidade sofrida. Mesmo que for uma realidade boa. Olha só, no caso, o violonista, o personagem principal, ele tinha uma vida boa. Ele tinha ele tinha uma vida economicamente boa, financeiramente boa, ele tinha fama, ele tinha sucesso, ele tinha um casamento com a esposa dele, mas ele tinha uma crença de que ele tinha sido abandonado. E aí a Cid observou bem. Essa crença produzia nele uma grande mágoa. E essa crença e essa mágoa fazia ele fazer más escolhas. E essas más escolhas faziam ele, embora ele tivesse uma vida boa, fazer ele ter uma vida infeliz. Então ele tinha uma vida boa e infeliz. Ou seja, o relacionamento dele com a esposa dele era uma esposa linda e tal, mas era um relacionamento infeliz, não era de boa qualidade. Aí ele tinha fama, dinheiro e tal, mas a vida dele era meio vazia, assim, né? Não tinha uma química assim, com aquilo lá. Ele era um grande virtuoso, mas a música dele não tinha sentimento, não era uma expressão dele, assim, e tal. E tudo isso porque ele estava executando arbítrio dentro de um sistema de crença equivocado e que gerava mágoa e que fazia ele fazer más escolhas. Então, ele criava uma realidade dessintonizada. E isso não foi um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 4 dias. Ele passou, sei lá quantos anos ele tinha ali, vamos supor que ele tinha 40 anos de idade ali. E ele criou essa crença quando ele tinha o quê? Vamos supor, 10 anos de idade. Para dar um número redondo. Ele passou 30 anos da vida dele criando uma realidade dessintonizada. Que não era
uma realidade de autorrealização, não era ele realizado. Era uma realidade de mágoa. Ele passou 30 anos criando uma realidade fora de sintonia, de mágoa. Que ele se achava magoado por ter sido, o irmão dele não ter reconhecido o valor dele, e aí ele criou tudo aquilo lá para ser reconhecido, assim como o irmão dele, porque ele queria o reconhecimento, o valor que o irmão dele, na cabeça dele, não tinha dado, e era justamente o contrário. Né? Achava que ele não tinha valor nenhum, porque a pessoa quem ele mais se importava, que ele dava mais valor, que era o irmão dele, não tinha dado valor para ele, então na cabeça dele ele não tinha valor, e aí ele foi lá tentar ser o maioral, para quê? Para receber o valor, e aí ele também não dava valor para ninguém, porque não deram valor para ele, então ele foi construindo essa realidade aí, por 30 anos. Por 30 anos, por causa de um equívoco. E pode crer que a gente está fazendo a mesma coisa. Às vezes até mais do que por 30 anos. Né? O William até deu um testemunho aqui hoje, né? De que ele também ficou construindo uma realidade de briga com o irmão dele por conta de um mal-entendido. Aí tem um mal-entendido, esse mal-entendido gera uma crença, aí ele usou o arbítrio dentro dessa crença, ficou experimentando uma realidade de desentendimento com o irmão dele, que não era necessário se ele tivesse esclarecido sobre essa crença. Então, essa crença equivocada, que o William chamou de mal-entendido. Então, é sobre isso por isso que eu escolhi esse filme, e é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que esse filme dá um toque para a gente. A partir do momento que ele reconheceu o equívoco, que foi quando a menininha falou, não, ele só tinha uma passagem. Ele deu a dele para você. Puf. Meu castelinho caiu! Pá, 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 parará, pá, pá. Morreu um equívoco ali. Morreu um equívoco. Uma coisa dentro do EGO dele faleceu. Que era o equívoco do abandono. Do desvalor que ele estava tendo. Caiu, desmoronou. Ele falou, putz, grilo. E aí ele saiu daquele equívoco, o EGO dele parou, escolhemos dentro do que acreditamos. Ele deixou de acreditar naquilo e percebeu que não, o irmão dele tinha dado valor total para ele. Era muito valor, tanto que ele deu a passagem para ele. Aí ele mudou o EGO, mudou a realidade dele. Aí ele foi lá, conversou com a esposa dele, em vez de desprezar a esposa dele, ele fez o contrário, ele passou a valorizar a esposa dele, aí passou a valorizar a família, né? Trouxe a menininha, tocando violino lá, simbolizando que agora eles seriam uma família, e aí quando a liga fala sumiu, aí ele tinha que subir no palco, né? Na vida passada dele, chamar assim, né? Antes dessa mudança no EGO, na vida passada dele, ele iria subir no palco e dane-se a menininha, né? Mas não, mudou o EGO dele. Mudou o EGO dele, aquela crença caiu, e aí ele passou, quando falou, menina, você não vai subir no palco? Ele falou, não. Aí o cara falou, vou acabar com a sua carreira. Ele, nem aí. Saiu lá para buscar a menina. Então, mudou o RGO, mudou a realidade. Então, é o que está escrito lá no livro Fábrica da Realidade. Input gera correspondente output. Então, ele foi lá, mudou o EGO, mudou a correspondência, né? E aí mudou o output. Caiu a mágoa, caiu a ideia de desvalorização, mudou o output. Então, resumindo, aonde é que a gente deve trabalhar para mudar a nossa realidade?
não é nem no input e nem no output. É no EGO. É lá na nossa mentalidade, no nosso sistema de crenças. É ali que a gente deve trabalhar para retirar as crenças equivocadas que estão fazendo a gente optar. A gente opta, mas é por causa que a gente está com uma crença equivocada. Ah, mas eu quero optar por uma realidade. Tudo bem, você pode até querer optar por uma realidade em acordo, de autorrealização. Mas o seu sistema de crença está tudo corrompido, cheio de vírus, cheio de crença equivocada. O seu arbítrio não tem como fazer milagre. Porque o arbítrio não é consciência. Arbítrio é a capacidade de criar a realidade, optar. Quem tem que investigar as crenças não é o arbítrio, é a consciência. Então a gente tem que ir lá, é trabalho de equipe, a consciência investiga e o arbítrio funciona melhor. O arbítrio faz a parte dele, a consciência faz a parte dele, trabalho de equipe. Então a gente tem que ir lá com a consciência, no sistema de crença, ficar investigando. O arbítrio, a consciência vai lá, olha e fala, ó, essa realidade aqui está sofrida. Aí ele experimenta. Aí o arbítrio fala, mas eu estou aqui optando pela melhor coisa que tem. Aí, mas deve ter alguma coisa errada. Aí, então o arbítrio, então vai lá, consciência, olha lá no EGO, nas minhas mentalidades, para ver o que está, porque eu estou arbitrando aqui, estou tentando construir realidade boa, não está saindo, então tem alguma coisa. Aí a consciência vai lá, leva a consciência e faz, isso é o processo da autoanálise. Aí a gente vai fazer a autoanálise e vai descobrir o que está acontecendo ali na nossa mentalidade que está fazendo a gente gerar uma realidade dessintonizada. Para vocês que são calouros ainda, vocês ainda não sabem como é que faz essa autoanálise. E só vão saber quando chegar na parte psicológica do ciclo de estudos. Mas já fica aí sabendo que sem a autoanálise não tem como viver bem. Não dá. Impossível. Porque o nosso EGO está tudo corrompido, tudo zoado. E a gente nem sabe que tem lá de tão errado. Então, no ciclo de estudos, a gente vai começar a descobrir o que tem lá que atrapalha tanto e depois vai entender como é que faz a análise para entender bem detalhadamente e não ficar ali deixando aquelas mentalidades que produzem realidade dessintonizada. E o filme mostra isso. Só que não mostra ele fazendo análise, né? Mas na hora que ele recebe a informação, ele teve que fazer uma análise. Ela falou, como eu fui tonto, né? Eu aqui julgando mal meu irmão e, na verdade, ele deu tudo dele para mim, porque eu era muito valoroso para ele. Então. Beleza. Então é isso, minha colaboração aqui, minha explicação do porquê eu indiquei o filme. Semana que vem, a gente vai ver um filme que não tem como ser outro. Vocês até devem saber, vocês que já são veteranos. Eu vou postar em breve lá, mas não tem como ser outro, porque nesse momento do ciclo de estudos é o filme que encaixa assim como luva, que é o filme do... Esqueci o nome do personagem. É Uma Mente Brilhante. Então, é muito importante assistir esse filme para quem está fazendo o ciclo de estudos. Então, recomendo, não deixem de assistir o filme Uma Mente Brilhante. Eu vou passar o arquivo, não sei se está online atualmente na Netflix, vou ver, mas será esse. E eu vou colocar como de costume, para espichar a conversa, uma reflexão a mais. Amanhã, quando eu postar a gravação dessa conversa, eu ponho a pergunta também lá. Aí vocês participam da pergunta e a gente vai conversando mais. Então é isso, gente. Bom demais. Mais uma vez aqui a gente chega com 20 e sai com 200. Agradeço a participação de todos, a colaboração, os choros, as declarações de choro. E prossigamos. Vou encerrar aqui a gravação e boa noite a todos.